Jimmy Hagan nasceu em 1918, em Washington, Inglaterra. Seguindo as pisadas do pai, dedicou-se ao futebol. Começou no Liverpool, passou pelo Derby County e tornou-se lenda no Sheffield United. Lá, cumpriu 20 anos, 361 jogos e 117 golos e ainda ganhou direito a representar a seleção. Quando a guerra o chamou, deixou o futebol. Foi capitão do exército e combateu os nazis em França, onde participou na libertação de um campo de concentração. Depois, fez-se treinador. Levou pela primeira vez o humilde Peterborough aos campeonatos profissionais e conquistou a taça da Liga para o West Bromwich. Não era um técnico consagrado, mas tinha a garra e a disciplina dos verdadeiros líderes. Era uma aposta pessoal do presidente Borges Coutinho. Ele arriscou, foi buscá-lo e penso que em boa hora foi buscar, porque na agenda do Jimmy Hagan veio para o Benfica, ganhou 3 campeonatos nacionais seguidos e se calhar se não se fosse embora era capaz de ganhar o quarto campeonato. Portanto, acho que foi uma aposta certa que o Dr. Borges Coutinho, e era uma aposta dele, foi ele que o foi buscar e que bateu certo. O presidente do Benfica na altura era o Duarte Borges Coutinho, que entendeu que era bom para o Benfica ter um treinador inglês. O Borges Coutinho era uma pessoa muito à frente do seu tempo e muito inteligente. E só para verem como o mundo mudou e o futebol mudou, agora normalmente um clube ou um presidente que deseja ter um treinador inglês telefona a meia dúzia de empresários, provavelmente, e diz qual é o melhor ou qual é o mais barato. O que o Borges Coutinho fez foi telefonar para a Federação Inglesa de Futebol, dizer: eu sou o Borges Coutinho, sou o presidente do Benfica, vocês imaginam certamente que o Benfica sempre teve e continua a ter um grande nome em Inglaterra, e gostava muito de ter um treinador inglês, façam um favor de me recomendar um treinador inglês que se encaixe neste projeto e num clube com esta dimensão. E foram, portanto, os dirigentes da Federação Inglesa de Futebol que recomendaram ao Benfica: olha, este senhor é absolutamente o perfil ideal para tomar conta do Benfica. Porque o Jimmy Hagan em Inglaterra, para além de ser treinador de futebol, tinha uma garagem, era dono de uma garagem. Portanto, eu lembro, por exemplo, o Neves de Sousa, que era um jornalista brilhante, mas bastante lagartoide, bom amigo, mas lagartixa, sempre se referia ao Jimmy Hagan, e o garagista do Benfica. Foi em 1970 que Borges Coutinho tomou uma das mais acertadas decisões da sua presidência: a contratação de Jimmy Hagan. De ar sisudo, poucas palavras e total dedicação ao trabalho, o técnico não perde tempo. Dos 10 jogos de pré-época, vence 9. É-lhe indiferente se joga em Portugal, em Angola ou no Japão, onde acabam por se encontrar as duas maiores lendas nacionais, Eusébio e Amália Rodrigues. Hagan só sabe jogar de uma forma: para ganhar. Não há dúvida que era um treinador exigente, um treinador diferente, obrigava-nos a trabalhar mais, e portanto o Benfica tinha um lote de jogadores de eleição e conseguimos sempre, face aos adversários, conseguimos sempre ganhar com maior ou menor dificuldade esses campeonatos. O Jimmy Hagan chega ao Benfica, chega a Portugal numa altura em que o futebol inglês está na moda, digamos assim. A forma das equipas inglesas jogar, sobretudo pelo poder físico que demonstravam, impressionava o universo latino, impressionava Portugal. Era um treinador de top, digamos assim. Mas era inglês, e quando nós pensávamos no futebol inglês, nos seus treinadores, pensávamos em alguém que ia trazer uma outra disciplina, um outro rigor, uma outra intensidade, outra garra competitiva que a nossa arte técnica fantástica não tinha. O Jimmy Hagan era um treinador da chamada escola inglesa, disciplinador, rigoroso, metódico. Os sargentos da tropa que dão instrução são realmente homens duros, valentes, decididos, sei lá, assim, até quase que metem medo. O Jimmy Hagan era isso. O Jimmy Hagan, sem falar muito, a gente tinha-lhe um respeito porque ele tinha o ar duro. Hagan não trazia nenhuma revolução tática em particular. O que o distinguia era uma tremenda exigência física e uma vontade guerreira de vencer. Ele fazia coisas que eram impensáveis a gente pensar que ele conseguia fazer. Ele, às vezes era assim. Ele tinha as bandeirolas do campo, a gente corria 2 voltas sempre contínuas em campo e tínhamos que passar a banderola. Se algum jogador, qualquer motivo, não dava assim a voltinha, que aquilo passava por dentro, ele via, e o jogador ia dar.
Eu recordo que nos primeiros dias de treino, a violência, entre aspas, física que ele impunha no ritmo de treino, de tal maneira que houve jogadores que vomitaram nos primeiros dias. Eu lembro-me, por exemplo, dos treinos que fazíamos no Estádio da Luz, em que um dos treinos era subir o terceiro anel. Era subir o terceiro anel pelos corredores, subir rapidamente e depois atacar o outro corredor contrário, a descer em velocidade. Eu estava a ver qual era o dia que saíamos voando para o terceiro anel e aterrávamos no relevado. Ele corria à nossa frente, portanto eu tinha já uma idade avançada e ele era o primeiro a começar a correr. Portanto, e toda a gente o tinha que seguir. Ele de facto tinha uma força extraordinária, tinha uma capacidade física fantástica. Na primeira volta, sinceramente, muita gente não acreditaram e até os próprios jogadores, e eu principalmente, dizer que é capaz a gente não aguentar este andamento. Mas aquilo que os jogadores vinham para os relógios dizer, que ele que era muito rígido nos treinos, que era um preparador físico como existiam poucos, que os obrigava a dar às cavalitas a subir as escadas do estádio, não é? Isso levava a que os jogadores tivessem força para aguentar os 90 minutos. O que é certo é que ele tinha uma convicção profunda de que aquilo era uma boa preparação em termos físicos e a equipa do Benfica corria muito e era muito forte fisicamente, e foi assim também que ajudou a ganhar o campeonato. O Benfica daqueles anos não precisava de um técnico genial. Génios era o que mais havia em campo. Eusébio, Nené, Artur Jorge, Jordão, Humberto, etc. O que era preciso era um líder que impusesse a disciplina. E foi isso que Jimmy Hagan foi, do minuto em que entrou àquele em que saiu. Estamos a falar de um treinador inglês que são muito responsáveis, treinador inglês que a disciplina para eles é tudo, e de um treinador que dentro do campo nós tínhamos que dar tudo. E acho que quando os atletas perceberam isso, tornámos-nos até melhores, e os resultados depois apareciam naturalmente, mesmo sem o treinador entrar muito pelas táticas que agora se usa nos tempos modernos. E o Jimmy Hagan conseguiu pôr na equipa do Benfica trabalhar à inglesa, como se costuma dizer, porque nós antes de começarmos o treino, era começado com 45 minutos de corrida à volta do campo, e depois trabalhávamos com a bola. Portanto, e isso nós não estávamos habituados e fomos habituando-nos aos métodos do Jimmy Hagan, e que depois viemos mais tarde a tirar benefícios dessa maneira de trabalhar dele. Era tão rigoroso o treinador que há situações particulares, por exemplo, quando ele apitava para que nós tomássemos atenção a um pormenor, e se havia algum jogador que se distraísse a tocar na bola ou chutar a bola, ele marcava o jogador e dizia assim: no fim nós falamos. Quando terminava o treino, o plantel ia-se embora e esse jogador ficava com o treinador a fazer um treino extras, não é? Portanto, e os episódios de treinos duros, sim, de facto, isso eram duríssimos. Corria à nossa frente, portanto eu tinha já uma idade avançada e ele era o primeiro a começar a correr. Portanto, e toda a gente o tinha que seguir. Ele de facto tinha uma força extraordinária, tinha uma capacidade física fantástica. Portanto, era de facto uma pessoa com uma vontade, com uma determinação muito grande em termos profissionais, em termos de trabalho. E por isso mesmo é que exigia. Portanto, se eu podia fazer, porque é que os outros não podiam? O objetivo do Jimmy Hagan foi sempre o mesmo. Era good pass, good shoot, good goal. Ele foi sempre um treinador a tirar um bocado para a frente nesse aspecto. Nunca foi um grande tático, nunca andou dizia a constituição da equipa, pronto, e finalizava um bocado good pass, good shoot, good goal, rápido, e
E o Egan estava à volta desse campeonato como os outros todos que nós ganhamos. Porque ganhamos campeonatos porque ele dizia sempre muitos gols, mais público. Mais público, mais money. Foi sempre a ideia dele. Um treinador que exigia dos jogadores a procura constante da baliza. É o tal futebol inglês. E se a gente reparar ainda hoje, os ingleses, a preocupação que têm é chegar o mais depressa à baliza adversária. E aliás, o futebol é isso. Mais depressa se fizer, porque o gol é a beleza do jogo, pá, é a emoção. A gente emociona-se com o quê? Com os golos. O Jimmy Hagan para mim foi dos melhores treinadores que passaram no Benfica. Não só por ser um antigo jogador do inglês e segundo dizem era um grande jogador, mas pelo aquilo que ele fez e conseguia fazer no balneário. Conseguiu unir a malta toda no balneário, conseguimos fazer, porque nós quando entrávamos em campo não víamos ninguém, não havia a outra equipa, para a gente era para cilindrar, porque o espírito que eles incutíamos a nós era o tipo inglês. Quando entram em campo não vem nada, só vem a bola e só vem a baliza adversária. Nos treinos, Hagan aposta forte na preparação física. Uma opção que dificilmente traz resultados imediatos, mas que mais cedo ou mais tarde começa a decidir jogos. À 22ª jornada, e já depois de uma incursão pelo Irão, onde Eusébio oferece uma bola autografada ao filho do Chá, o Benfica alcança definitivamente o primeiro lugar. Era a época 1970-71. Primeiro ano de Hagan no Benfica, primeiro campeonato conquistado. A primeira volta não correu tão bem porque nós não estávamos habituados àqueles métodos de inglês, não é? E foi aquilo que já disse, depois viemos mais tarde a ter benefícios daquilo que fazíamos com o Jimmy Hagan. Eu lembro-me que, salvo erro, acabámos a primeira volta com 6 pontos atrás do Sporting. E depois ganhámos o campeonato, fomos ganhar o campeonato com 6 pontos à frente do Sporting. Portanto, isso diz que a segunda volta nossa foi de cilindrar tudo e todos. A transição com o Mister Jimmy Hagan não foi nada fácil. Eu recordo-me no início o diálogo, um homem muito intransigente e, portanto, não foi nada fácil. Ele percebeu de uma forma muito inteligente que o que tinha que dar era força aos jogadores. Só que não estávamos habituados a trabalhar àquele nível. E tivemos ali um período de adaptação física e mental que levou o seu tempo. Uma vez que foi compreendido isso e que isso foi tudo muito bem recebido e que o organismo se adaptou, depois foi um autêntico passeio. Chegámos a estar pai com 6 pontos de atraso do Sporting e numa semana o Sporting perde com o Belenenses em casa com o gol de Serafim. Nós jogámos na CUF, ganhámos 1-0, a seguir ganhámos 5-1 ao Sporting e a partir daí os 6 pontos praticamente desapareceu e acho que acabámos do campeonato com 5 ou 6 pontos ganhámos o campeonato com 5 ou 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. Portanto, é um período exuberantíssimo em que a equipa expressou todo o seu talento, toda a sua arte, mas a 300 à hora.
outro inglês que o disse. As vitórias conseguem-se com sangue, suor e lágrimas. Não consta que Jimmy Hagan e Winston Churchill alguma vez se tenham cruzado, mas certamente estariam de acordo. No entanto, havia algo mais. Além de dar grande ênfase, grande destaque à preparação física, que não era frequente no futebol do Benfica, que era um futebol tecnicista, Jimmy Hagan trouxe uma inovação tática, que era a subida dos laterais. Os defesas laterais do Benfica e no futebol português eram fixos, praticamente chegavam à linha do meio campo e não atacavam. Serviam apenas para defender. E com o Jimmy Hagan isso vai mudar. Ele apercebeu-se das características dos laterais que tinha. Isso é importante o treinador aperceber-se disso. Sabiam que eram dois, neste caso, 3 defesas laterais que atacavam bem. Portanto, incutia isso em nós, para a gente subir, para irmos por dentro quando podíamos ir por dentro e irmos por fora para cruzar, para fazer os cruzamentos. O Hagan realmente explorava muito bem o jogo de extremos e tinha na equipa do Benfica os melhores extremos do futebol português. Hagan e o Benfica viveram um casamento de sonho. 3 anos, 3 campeonatos e nenhuma só derrota consentida na Luz. Era um inglês, muito flagmático, típico, isto é, falava pouco. Ficou célebre, aliás, com Jimmy Hagan, aquela sua asserção sempre lacónica, quando alguns jornalistas faziam uma pergunta ele dizia no comments. No comments. Afinal, o futebol fala por si. E no caso de Jimmy Hagan, o futebol do seu Benfica deixava-nos mesmo sem palavras. Ele começava sempre as palestras com esta frase: We must win this game. Nós temos que ganhar este jogo. Dava a constituição da equipa com os papelinhos que faziam umas bolinhas de papel, dizia a equipa toda, e depois dizia 4 frases: good shoot, good pass, good goals e good light. Boa sorte. Pronto, estava a palestra feita. Estava a tática dada. E às vezes portanto, havia jogadores, mas era só isso. Para que é mais? O que ele tinha que falar era durante a semana. E naquele tempo, como não se falava muito da equipa adversária, não se fazia esse estudo que se faz agora no adversário. O preocupante, o que o treinador se preocupava mais, era se a equipe estava estável, se os jogadores estavam bem, se não havia lesões, durante a semana. E fazer os treinos normais que ele fazia. Dos livros, marcação dos livros, uma ou outra jogada que a gente às vezes gostava de fazer, façam. E acabou. Depois da hora do jogo não havia mais conversa, se jogas aqui, se atacas ali, se marcas o outro, se tens que fazer este corredor, se tens que vir aqui fechar, quando perdemos a bola, nada disso. O que é que ele conseguiu fazer no Benfica nessa altura foi transmitir a força física ao futebol técnico que nós tínhamos, portanto, a força física do futebol inglês, portanto, a capacidade de se jogar para a frente, portanto, se jogar em profundidade e com a técnica a técnica latina e a técnica do jogador português. O Jimmy Hagan foi das melhores coisas que passaram pelo Benfica. Não como treinador, porque o Jimmy Hagan como treinador pouco sabia, mas como preparador físico e como homem, foi das melhores coisas que passaram pelo Benfica. Portanto, ele conseguiu dotar os jogadores individualmente e a equipa em si de uma capacidade física extraordinária, em que nós tínhamos a certeza que as outras equipas, quando faltavam 15, 20 minutos para terminar o jogo, já não nos conseguiam acompanhar. Foi o homem que marcou o Benfica, sem dúvida, e que, sobretudo, fez sentir a todos nós que não há limite naquilo que nós podemos fazer para com o clube. 1971-72, segundo ano de Hagan na Luz, segundo campeonato ganho. O Benfica vence nas Antas e em Alvalade e termina com 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Setúbal. Os Beatles estavam a acabar, mas isso pouco dizia a Jimmy Hagan. Para ele, virava o disco e tocava o mesmo. Por isso, na taça, dá a 6-0 ao Porto nas meias finais e 3-2 ao Sporting na final. Estava feita a dobradinha, prato apreciado no norte de Portugal, onde os ingleses sempre gostaram de morar. O Benfica jogou muito bem e o Porto tinha uma equipa muito fraquinha. Tinha jogadores já em final de carreira e foi extremamente fácil golear o Futebol Clube do Porto. Porque havia uma diferença muito grande
não porque o Benfica fosse ajudado pelas arbitragens, mas sim porque de facto o Benfica tinha um lote de jogadores muito superior ao lote de jogadores do Futebol Clube do Porto. Um bom leque de jogadores e não for bem orientado também é escusado, não é? Agora, se tiver um bom leque de jogadores e um treinador que saiba assimilar o que tem ali, foi o caso dele. Ele assimilou fácil, não foi difícil, ele percebeu-se que esta rapaziada precisava era de disciplina e de condição física. E a dobradinha ficava sempre bem, era a dobrar. Marca o Débio. Golo! 2-0, pá! 2-0! O Benfica navegava em direção a um feito histórico, comandado por um timoneiro de poucas palavras, cuja frase preferida era no comments, sem comentários. Não há duas sem três. Não consta que os ingleses também tenham o provérbio, mas este inglês em particular aprendeu depressa. Em 72-73, terceiro ano, terceiro campeonato. E porque Hagen tanto conduzia pela esquerda como pela direita como pelo centro, o ataque encarnado marcou mais de 100 golos e levou tudo à frente. Portugal teve pela primeira vez um campeão invicto, o Sport Lisboa e Benfica. Win this game. Nós temos que ganhar este jogo. Ao longo da história, o Benfica conquistou inúmeros campeonatos. Mas o que aconteceu em 72-73 não foi apenas mais um título. Foi um ano inteiro em estado de graça. Quando os jogadores subiam ao relevado, o público já pressentia. Aquela equipa não sabia perder. Eu, num exercício de benfiquismo, costumo dizer qualquer coisa como isto: José Henrique, Artur, Humberto Rui, Rodrigues e Adolfo, Vítor Martins, Tony Simões, Nené, Eusébio, Artur Jorge. E para se perceber que isto não é, eu até repito: José Henrique, Artur, Humberto Rui, Rodrigues e Adolfo, Vítor Martins, Tony Simões, Nené, Eusébio, Artur Jorge. Só é possível dizer isto assim quem sentiu intensamente este período. São momentos, quer dizer, que nós vivemos com grande intensidade e os adeptos numa comunhão realmente perfeita. São sempre marcos que ficam nas nossas carreiras e que a gente, por mais que queira esquecer, a gente não vai esquecer. Foi contra tudo e contra todos. Como o Benfica hoje luta. O Benfica hoje não luta só com uma equipa, luta com todos. O campeonato invicto, hoje, quando olhamos para ele, parece uma coisa de outra galáxia. Outra coisa, uma coisa que, como é possível, quase utópica nos dias de hoje. Ainda hoje, passados estes anos todos, nós estamos a falar desse campeonato sem derrotas. A saga do campeonato invicto começa em setembro de 72. O Benfica recebe o Leixões na melhor fase de sempre da equipa do Mar, mas a vitória é esmagadora. O Leixões tinha tradicionalmente, era uma equipa boa, e onde pontificavam nessa altura os bebés de Matosinhos. E a grande dificuldade que nós tínhamos nessa altura era tentar desbravar o terreno que tínhamos pela frente, normalmente com as equipas muito fechadas quando se jogavam à luz, e que depois de marcado o primeiro golo as coisas e então se o segundo surgia mais rápido. Esse ano foi um pouco cheio de goleadas. Nós nessa época ultrapassámos os 100 golos. We must win this game. Nós temos que ganhar este jogo. 6-0 ao Leixões podia ser apenas aquilo a que se chama um bom começo, mas as jornadas seguintes confirmam o poder avassalador do ataque encarnado. Marcou 101 golos, 101, e sofreu 13. Isto é espantoso, isto é histórico. O Benfica tinha, de facto, uma equipa extraordinária, tinha força, tinha talento, tinha grande condição, como eu disse, graças a este homem, Jamie Hagan, e, portanto, o resto estava lá. O talento, a arte, a cultura do jogo, o entendimento entre nós, porque já jogávamos há muitos anos juntos. Portanto, aquilo saía tudo com uma certa naturalidade. Com Jamie Hagan, nós marcámos mais que 100 golos, mais que uma vez.
o que é histórico no futebol, fazer tantos golos em menos jogos que se joga agora. E porque de facto o Benfica tinha uma força do meio campo para a frente extraordinária, tinha tanta arte e tanto talento que era quase impossível parar-nos. Eu tenho um registro muito positivo da época, isto foi na década de 70, quando o Benfica foi campeão sem nenhuma derrota, não tanto por um jogo em si, o jogo que foi em 72, 73, o treinador era o inglês, o Jimmy Hagan, mas sobretudo porque se viveu o campeonato jogo após jogo sempre num ambiente de vitória, de felicidade e de satisfação. E portanto, esse talvez tenha sido um campeonato que, exatamente fruto dessa invencibilidade do Benfica, mais encheu a alma dos benfiquistas e sobretudo a satisfação daquilo que era domingo a domingo, semana a semana, termos sempre festejar e termos sempre a oportunidade de poder só os nossos adversários ter uma atitude um pouco mais de provocação, não é? Provocatória. O campeonato invicto, hoje, quando olhamos para ele, parece uma coisa de outra galáxia. Uma coisa que, como é possível, quase utópica nos dias de hoje. Eu diria que tem mais impacto recordarmos hoje esse campeonato do que naquela altura esse campeonato sem derrotas provocou. Naquela altura o Benfica era claramente a equipa mais forte no nosso cenário, o Sporting tentava se aproximar, o Porto estava numa crise profunda, havia outras equipas interessantes com a Vitória de Setúbal e Belenenses, mas não tinham a mesma dimensão dos grandes, verdadeiramente, e o Benfica mandava no futebol português. Portanto, naquela altura, o Benfica ficar 23 jogos seguidos, não é sem perder, é ganhar consecutivamente, não era visto com grande normalidade, embora alguns jogos mais difíceis, nomeadamente o jogo com o Porto, que chegou ao 3-2, mas alguns jogos mais a acabar quem faz o golo, mas a verdade é que era uma equipa que se impunha naturalmente, desde o início. O jogo começava e sentia-se que era difícil a outra equipa respirar em campo, e as vitórias apareciam naturalmente com maior ou menor dificuldade, não se sentia tanto o impacto do campeão sem derrotas. Em 72-73 as partidas são disputadas praticamente em sentido único, com o Benfica a atacar e os adversários a tentar defender-se da melhor forma. O guarda-redes encarnado é frequentemente pouco mais que um espectador. Muitas das vezes eram os próprios defesas que me davam uma bola de propósito para eu agarrar ou para estar, porque eu não tinha nada a fazer, mas brincávamos uns com os outros. E eu dizia, passa-me a bola que eu estou frio. E depois de vez em quando lá me passava uma bola para eu estar ou para agarrar. Portanto, a diferença às vezes era grande, não se passava do meio campo. Após 4 jornadas, os números falavam por si. 3-1 ao Boa Vista, 9-0 ao Beira-Mar, 4-0 à União de Coimbra. Mas nada podia estar garantido numa altura tão precoce da época. Afinal, o Benfica seguia na liderança lado a lado com Belenenses e Sporting, um trio que contava todos os jogos por vitórias. E vinha aí o derby. Foi um resultado muito importante porque até à quinta jornada os dois clubes tinham 4 jogos e 4 vitórias, estavam em igualdade pontual, e foi quando o Benfica se isolou na frente do campeonato até ao seu final. 1-0 a favor do Benfica. Os jogos Benfica Sport são sempre diferentes de todos os outros, porque não é pelo facto de uma das equipas estar melhor que a outra que vai ganhar. Sabemos que há muitas condicionantes para todos os atletas que participam nesses jogos. Mas o Benfica, como vinha de uma série de vitórias folgadas, acabou também por ter uma vitória folgada com o Sporting por 4-1, com 4 golos do Eusébio. Eu lembro-me de ter falado com o Eusébio, nessa altura. Nós tivemos algumas exibições, digamos, menos conseguidas, e o Eusébio é uma figura ponderante na nossa forma de jogar. Eu lembro dele me ter dito que não tenhas receio, que eu vou treinar como deve ser. Eu treinava sempre como deve ser, mas eu vou treinar ainda melhor do que eu tenho treinado, e nós vamos ganhar esse jogo. 4-0. O jogo com o Sporting foi um jogo extraordinário para o Benfica, mas principalmente para o Eusébio, porque marcou 4 golos. Os 4 golos do Benfica foram marcados por Eusébio, 4 golos excelentes,
e em particular um golo em que o Eusébio finta mais de meia equipa do Sporting. É uma jogada impressionante, é que o Eusébio ganha a bola no meio campo do Benfica e que depois a bola só para no fundo da baliza do Damas. É o terceiro golo, é o meu terceiro golo. Peguei na bola, foi driblando e quando vou entrar já no meio campo do Sporting, quando vi o Damas a cobrir o ângulo, eu tive que bater com muita força fora dele, do alcance dele, e a bola foi entrar mesmo do lado esquerdo do Damas. E quando a bola entrou eu fiquei satisfeito, porque foi difícil de maneira como dei-lhe o corte na bola e eu vi logo que ele não tinha já hipótese, só estava só à espera para levantar os braços quando a bola entra. Naquele dia, silenciavam-se as vozes críticas que diziam que Eusébio estava acabado. O rei estava vivo e bem vivo. O país assistia estupefacto a uma exibição de sonho do botador. O Pantera Negra, o homem que continuava a ganhar jogos sozinho, se assim decidi-se fazer. Houve um período, no início dos anos 70, em que o Eusébio, que tinha ganho consecutivamente 6 bolas de prata, perdeu até, mesmo no seio do Benfica, o título de, digamos assim, de melhor marcador para o Artur Jorge. Admitiu-se que o Eusébio, nessa altura, caísse em termos de produção. Os grandes jogadores, de grande tecnicismo, são parados como no futebol. Há castada. E o Eusébio, que jogava não só em técnica, mas em força, rompia, o Eusébio avançava sobre uma defesa, como hoje o Messi, esses grandes jogadores fazem, não é? E isso tem um preço. O Eusébio sofreu tremendamente, o Eusébio foi muito castigado, o Eusébio tinha uma compreensão física fantástica e era resistente certamente, mas foi castigado de uma forma impiedosa. Aí temos que reconhecer que a arbitragem em Portugal, sobretudo em Portugal, que as coisas a nível do fiel mais fino, não é? Foram muito responsáveis pelo que aconteceu ao Eusébio. O Eusébio levou cacetada de meia-noite. O Eusébio houve jogos em que houve jogadores, e lembro de alguns que os novos grandes alguns já faleceram, houve jogadores que era caça ao homem por ele. Havia gente que dizia, lá estão eles a pôr o Eusébio já não aguenta, o Eusébio está coxo, o Eusébio... Não, por amor de Deus, acabar para o futebol o Eusébio nunca esteve. Sobre a história dos 3 gols, eu acho que no primeiro gol teve muita sorte porque é um falhanço da defesa. Mas sobre esses 2 gols que eu marquei de cabeça, um canto do lado direito, marcado por Nené, em que eu saltei muitíssimo bem e a cabecear para o lado contrário, com a baliza sem possibilidade para o Damas. E sobre o terceiro gol, como toda a gente viram, os telespectadores, foi um livre em que eu até disse ao Humberto antes de marcar o gol que este livre vai ser gol, porque estou convencido, estou com aquela fé que vai ser gol, porque não podemos vir na terça-feira jogar outra vez, porque temos que viajar para o Brasil com a mini-copa. A verdade é que ressurgiu um imenso Eusébio, essa temporada, suscetível de o guindar à conquista da sua segunda bota de ouro. We must win this game. Nós temos que ganhar este jogo. A cada domingo, os adeptos estão presos à rádio. O som da vitória leva a euforia a todo o país.
3-0 ao Barreirense, 5-0 ao Belenenses, 1-0 ao Setúbal. Mas à 9ª jornada, perante o Futebol Clube do Porto, acontece o susto. Foi um jogo que toda a gente pensava que a gente ia perder, não é? Porque a marcha do marcador foi sempre negativa para o Benfica. O Benfica teve a perder, depois empatou e depois ganhou logo ao Porto por 3-2. Eu lembro-me disso. Mas eu tinha uma fé tão grande que para mim não havia a palavra derrota. Nós estávamos a perder por 2-0 a cerca de 15, 13 minutos de fim. Entretanto, o Benfica faz 2-1, consegue fazer logo a seguir o 2-2 e praticamente na última ou na penúltima jogada do jogo, Humberto Coelho faz o 3-2. O estádio explodiu, foi de facto uma reviravolta nos últimos 13, 14 minutos, absolutamente notável. Recordo-me perfeitamente como é que foi torcedor. Um livre, um bocadinho longe da meia-luazinha, por fora da área, e eu faço a bola subir para encontrar a cabeça do Humberto. O Jiménez grita, Humberto. Foi ele lá. E ele foi e fez o gol. Os últimos minutos são sempre da direita e eu da esquerda entro no segundo posto e de facto estou lá de cima buscar a bola e o gol é muito bonito. Aliás, um gol extraordinário, não só pelo gol em si, que foi um gol do belo efeito, como se costuma dizer, mas também pela importância nesse jogo de ser o gol que deu a vitória ao Benfica. É claro que estas vitórias tiradas a ferros nos últimos minutos, um bola ao 108 golo e contra o Porto, é claro que as pessoas da minha idade jamais esquecerão esse jogo. A matéria-prima que Jimmy Hagan tinha em mãos era uma equipa inesquecível. De um lado, a experiência e a classe do melhor dos anos 60. Do outro, o brilhantismo dos jovens jogadores que iam marcar a nova década. O Benfica, nessa altura, na década de 70, não tem rival que se aproxime. Repara que em 72, 73, o Benfica acaba. A vitória valia 2 pontos, não 3 como agora. A derrota 0 e o empate 1. O Benfica, o segundo classificado de 72, 73, foi o Belenenses e ficou 18 pontos a 2. Portanto, veja que foi um cilindro. Este Benfica de 73 é um cilindro que arrasa tudo da primeira à última 30 jornadas. Foi uma equipe de sonho, porque nos 3 anos em que o Hagan teve no Benfica ganhou 3 campeonatos, 2 taças de Portugal e, portanto, e muitos torneios pelo país estrangeiro. Era um plantel de muita qualidade, de 20 jogadores, quase tudo ao mesmo nível, só quem fazia ali a grande diferença era o Eusébio. E depois mais 2 ou 3. O resto era tudo jogadores que era a seleção nacional. Um cruzamento de gerações. O Eusébio está a terminar, o Artur Jorge e o Nené estão um pouco a aparecer. Estão a começar a atingir a maturidade futebolística. O Simões ainda está em atividade, já numa fase diferente, já não é o extremo rápido, muitas vezes já se esconde um pouco no centro, já está outra forma de jogar, mas ainda é, junto com o Eusébio, os patriarcas da equipa. Eu acabei a minha carreira como jogador de meio campo, mas sempre com a preocupação de servir. Eu fui sempre muito mais um playmaker que outra coisa. E por isso mesmo é que tive capacidade de ser um organizador de meio campo, depois de abandonar o meu lugar de extremo esquerdo. Nos quadros do clube conviviam os 5 melhores avançados daquela atualidade: Nené, Eusébio, Artur Jorge, Vítor Batista e Jordão. Foram inúmeros os golos que marquei, muitos de bela recordação. O Nené foi o ídolo da minha infância, porque o Nené era o homem que marcava os golos, né? Que nos dava as alegrias e que nos dava as vitórias. Aquela equipa tinha depois no meio campo 2 jogadores diferentes, mas que se complementavam muito bem. O primeiro é o Tony, que depois é um símbolo do Benfica até hoje, como treinador, mas naquela altura está-se a impor como
como um trinco diferente. O Tony com outra componente, mais em força. Portanto, galvanizava a equipa com a presença dele, arrastava. Perto dele, o Vítor Martins, o Garoupa, era um jogador diferente, era a mudança de velocidade que empolgava. Ver o Vítor Martins aproximar-se da área, com o cabelo comprido, um bigodão, assustava. E depois era a forma rápida como ele decidia. Na defesa está a nascer o grande central da história do Benfica, nos anos 70, 80, Humberto Coelho. Uma das grandes qualidades que o Humberto tinha como jogador era o seu jogo aéreo, quer em termos defensivos, quer em termos ofensivos. Quando o Benfica estava em dificuldade, eu ia muito para a frente e valia-me, portanto, da minha capacidade técnica e do meu bom jogo de cabeça para poder concretizar. Um capitão no balneário, no relevado, junto com o Tony, marcam essa mística de balneário que se vai prolongar durante vários anos. Ao lado dele joga o Messias, muitas vezes. Era um grandão que defendia muito bem, principalmente no jogo aéreo, era fabuloso. E tem no lado esquerdo um lateral que não entra muito nas figuras dos grandes laterais da história do nosso futebol, mas eu, quando recordo de ver jogar, recordo de ver um lateral moderno, que hoje podia jogar, que era o Adolfo. Fantástica a forma como ele invadia, corria aquele lado esquerdo todo. E na baliza tinha o Zé Gato, que era o Zé Henrique. Uma capacidade elástica de ir buscar bolas impossíveis que marcou uma época. Fomos sempre das defesas menos batidas, foi o Benfica. Aliás, havia um prémio, que era o prémio da baliza de prata, instituída para o melhor guarda-redes e para o guarda-redes menos batido, e eu ganhei 4 anos consecutivos. Foi uma boa equipa e uma equipa que eu não digo aquele treinador, mas porque qualquer treinador que treinasse o Benfica naquela altura está sujeito a ser campeão. O Benfica completava a primeira volta do campeonato só com vitórias e destacado na liderança. União de Tomar, Farense, Vitória de Guimarães, CUF, Atlético e Montijo são derrubados até ao dobrar da temporada. Com o arrancar da segunda volta, nascia nos adversários a esperança de uma desforra. Mas a verdade é que domingo a domingo os comandados de Jimmy Hagan reafirmam a superioridade. 5-1 ao Leixões, 4-1 ao Boa Vista, 6-1 à União de Coimbra e uma sempre saborosa vitória em Alvalade demonstram que este Benfica de Eusébio, Artur Jorge, Tony, Humberto Coelho e companhia é um relógio com hora marcada com a história. 22 jogos, 22 vitórias. À 23ª jornada ainda faltam 7 rondas para o final e os encarnados podem já sagrar-se campeões. Na 23ª jornada o Benfica recebeu a Vitória de Setúbal e tinha a possibilidade de se tornar campeão a 7 jornadas do fim. E foi isso que aconteceu. O Benfica vence 3-0, um gol na primeira parte do Artur Jorge e depois, na segunda parte, como era habitual, o Benfica resolveu o jogo com mais 2 golos, um de Eusébio e um de Artur Jorge. Estávamos em março e o Benfica já era campeão. Mas desengane-se quem pensa que naquela época era fácil. Não havia apenas 3 candidatos crónicos ao título, mas 4, 5 ou 6. Havia aí 5 ou 6 equipas que podiam lutar pelo segundo lugar, como se verificou. E onde estava a Vitória de Setúbal? E onde estava o Belenenses? Onde estava o Sporting também? E onde estaria o Futebol Clube do Porto? Conseguinte, a introdução destes elementos novos que hoje não são impensáveis, Vitória de Setúbal e o Belenenses entre o grupo que pode chegar ao segundo lugar, é de facto indicador de que havia um maior equilíbrio de forças nesse campeonato. Termos feito um trajeto até à 23ª jornada, onde 23 jogos, 23 vitórias, nós estávamos a escrever, já nessa altura, uma página brilhante no futebol português. E sabíamos que tínhamos mais 7 jogos e era esse o fator de maior motivação, era tentar chegar ao fim sem sofrer qualquer derrota. A 7 jornadas do fim, com o título garantido, o Benfica sonhava agora com a temporada perfeita. 30 jogos e 30 vitórias. Mas na deslocação às Antas, algo estranho acontece. Logo na jornada seguinte ao Benfica se ter sagrado campeão,
O sonho de ser campeão só com vitórias esbregou-se porque o Benfica foi altamente prejudicado. Esse jogo tem uma data, me lembro perfeitamente, dia 1 de Abril, dia das mentiras. E a maior mentira foi esse penalti que António Garrido assinalou. Eu recordo que o Nené abriu o marcador, fez 1-0, estadas antes. O Porto empatou pelo Herédia, se a memória não me falha. O Eusébio, o inevitável Eusébio, fez 2-1. E a 10 minutos do final, nem isso, o António Garrido, o árbitro António Garrido, marca uma grande penalidade contra o Benfica, creio que um desarme supostamente faltoso do Messias, e que não foi, e que permitiu ao Flávio, um jogador brasileiro, um grande jogador também, que veio para o Porto em final de carreira, restabelecer a igualdade. A jogada é sobre o lado esquerdo do Porto, do nosso lado direito, da defesa. Embrulha-se, não me lembro se foi o Adolfo, quem foi, mas sei que a falta foi para aí 2 metros fora da área, e qual é o nosso ponto, que ele apita a bola para a marca de penalti, e foi o gol do empate. Morreu aí o sonho do Benfica de vencer o campeonato só com vitórias. Mas houve uma coisa que eles não conseguiram, continuámos invictos. O 2-2 no Porto era uma pequena decepção, mas não podia impedir o sonho que Bela Gutmann tivera um dia e deixara escapar por pouco, tão pouco. No campeonato de 1959-60, em que a equipa do Benfica era treinada por Bela Gutmann, o Benfica esteve muito próximo de sagrar campeão invicto. O primeiro campeonato que eu faço no Benfica, estou 25 jogos sem perder, só perdi o último jogo, que era na festa. O Matateu e o Duda estragaram-nos a festa. E ainda por cima, eu marquei o primeiro gol do jogo. Perdemos 2-1 com o Bolonenses. No último jogo do campeonato, que eram 26. Mas há aqui uma questão a ter em conta. O Benfica foi campeão nacional sem derrotas e foi vice-campeão nacional também sem derrotas. Até nisso marcamos a diferença. O Benfica regressa às vitórias, 2-1 com a União de Tomar. Depois, Farense, Guimarães e CUF perdem respectivamente por 5, 8 e 2-0. Após um invulgar empate a 0 com o Atlético, único jogo em 30 sem marcar golos, o Benfica recebe o Montijo na última jornada. Levámos o último jogo, como você disse, com o Montijo, a querer ganhar porque sabíamos que tínhamos só 2 empates. Portanto, pelo facto de não termos ganho só com vitórias, havia só 2 empates. Lembro que ganhámos 6-0 ao Montijo, numa tarde de junho, de sol, muito bem. Joguei a ponta de lá, marquei um golo. E o Eusébio marcou o 100º golo. O som da vitória chega aos recantos mais longínquos do país. A alegria espalha-se como a boa notícia que todos querem dar. Em junho de 1973, a multidão celebrava em sua casa um feito inigualável. 28 vitórias em 30 jogos, 0 derrotas, 101 golos marcados e apenas 13 sofridos. O 3º campeonato consecutivo e o 20º da história do Benfica. Festa é festa, porque, no fundo, aquela é a maior expressão de alegria e de partilha entre a equipa e os sócios, os seus adeptos. Os jogos eram à tarde, como sabe, já estamos a falar quase a chegar ao verão, dia lindo, e, portanto, a invasão depois do jogo. Normalmente os jogadores, quando sentiam que o jogo estava terminando, preocupavam-se digamos, em tocar mais a bola do lado do túnel. Era para tentar fugir àqueles adeptos que invadiam pacificamente o campo. No fundo, é aquilo que normalmente que se vê nas imagens, em que as pessoas às vezes são envolvidas, digamos, com uma multidão enorme e que muitas das vezes seremos maltratados. É sempre bom estar junto dos nossos associados nestas fases em que se celebra mais um campeonato e tenho a certeza que os associados gostam que isso aconteça e os atletas também.
Benfica já é campeão e o Eusébio dá não sei quantos golos para ganhar a Bota de Ouro. É claro que aquilo até se falharam golos para o Eusébio ganhar, como ganhou. Houve nesse dia, o Eusébio precisava de não sei quantos golos, 3 ou 4, independentemente do que o opositor europeu marcasse. Mas não bastava o Benfica ser campeão. Não bastava fazê-lo invicto. Era preciso que Eusébio fosse de novo o maior goleador da Europa. Naquele ano, o Eusébio chega aos 40 golos, não é? Portanto, é algo que assusta, pensarmos nisso. Mas também, o que dá mais dimensão ao seu feito é que ele luta até ao último dia pela Bota de Ouro com outro grande goleador da história do futebol europeu, que é o Gerd Müller, o alemão. Foi resolvido num sábado e domingo. Um sábado terminou o campeonato da Alemanha, o Bayern, e o Müller não marcou. Eu precisava só de marcar um gol no domingo e jogava contra o Montijo. O Montijo ainda estava na primeira divisão. Na primeira parte que começou o jogo, eu não marquei nenhum gol. E depois zanguei, fiz 6 gols. E só precisava de um. É um duelo que, em sítios diferentes, em locais distantes, marca um pouco aquela passagem de testemunho de épocas, de formas de viver o futebol, de forma dos avançados se movimentar, de Müller para Eusébio. Essa luta que marca aí o início dos anos 70 é fantástica e acho que o futebol português devia parar um pouco às vezes e quase que romancear essa luta entre o Müller e o Eusébio pela Bota de Ouro. Mais de 3 décadas depois, nenhuma outra equipa nacional conseguiu repetir a façanha. Falta-lhes o talento irrepetível de Eusébio, ou de Humberto Coelho, ou de Nené, ou de Zé Gato, ou o carisma de Jimmy Hagan, ou tudo isso. É muito difícil. Estamos a falar de 26 semanas. 26 semanas são muitos dias. São muitos minutos para não se perder jogo nenhum. Fantástico, fantástico. Fantástico. É uma coisa difícil, mas não é por acaso que constitui uma coisa tão grande que é a realidade. É uma coisa em qualquer país. Né? Chegar ao fim sem uma derrota é uma coisa absolutamente fantástica. Né? Mas é algo que eu acho que pode ser irrepetível no futebol português, pelo menos no cenário atual. Não vejo mais nenhuma equipa conseguir, por ela ou até pela correlação de forças, que agora é diferente, conseguir isso. E mesmo se olharmos para o contexto internacional europeu, vemos que essa dimensão do feito também é fantástica. Como feito histórico, são coisas que estão só ao alcance das grandes equipas. E o Benfica é uma grande equipa. Em 60 pontos por 6, o Benfica fez 58. É um feito notável. Naquela altura para os benfiquistas era normal que aquilo acontecesse. Só não sabíamos era quando. E foi assim. Era uma vez uma equipa que não sabia perder.
No começo da quarta época na Luz, Jimmy Hagan não condescendeu com uma falta disciplinar de Tony, Humberto Coelho e Nelinho, e não os convocou para o jogo de homenagem a Eusébio. Desautorizado pelo presidente, apresentou a demissão no dia seguinte. Os portugueses gostam de fazer o jeitinho. Os ingleses, mais uma vez, não conhecem a expressão. Ele era tão reto, tão disciplinador, tão disciplinado que até se disciplinou ele próprio. Ele viu quão importante ele era para nós, que a gente foi todos lá pedir para ele. Primeiro foi o presidente e o Eusébio, depois fomos nós. E ele não abdicou. Era a disciplina. E ele saiu com os louros todos. Ele tinha tudo para continuar. Só aquele acidente, ele achou que ultrapassou a disciplina que ele criou e que não tinha condições. Se voltasse a renunciar ao que tinha feito, achava que se calhar a disciplina depois já não era tão seguida à risca como ele pretendia. O Jimmy Hagan ter saído do Benfica porque ele conhecia os jogadores, eles tinham o processo todo iniciado, estava, como se costuma dizer, no carril, depois foi só empurrar, porque Jimmy Hagan, acho que se tivesse voltado continuaria a fazer aquilo que tinha feito nos anos anteriores, porque era um treinador muito responsável, era um treinador que gostava muito dos atletas e era um treinador que até era amigo dos atletas, portanto parecia-me que naquela altura, para aqueles jogadores que o Benfica tinha, não era preciso ser muito mais que o Jimmy Hagan. O que eu sei é que o Benfica perdeu com a saída de Hagan. E esse campeonato foi perdido, o de 73-74. Quando o Benfica tinha uma equipa fantástica. Tão fantástica que foi no mês de... ou dia 31 de março, ou 1º de abril, eu não tenho bem a certeza, mas portanto já na fase conclusiva do campeonato, foi espetar 5 ao Sporting, novo campeão. Ou seja, era o fundamento da maior classe do Benfica. E, portanto, as coisas não correram bem e ficaram inquinadas a partir do momento em que Hagan deixou o comando técnico da equipa com a cumplicidade, há que o reconhecer, de Borges Coutinho.